O Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa eleitoral nessa quarta-feira e o presidente Jair Bolsonaro diminuiu a diferença para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. No cenário estimulado, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, o petista seria o principal nome para 40% dos entrevistados. Já o atual mandatário encontra-se na segunda colocação, tendo 35,2% dos eleitores. Ciro Gomes, PDT, João Dória, do PSDB e André Janones, do Avante, tiveram 7,4%, 3,2% e 2,4%, respectivamente. Simone Tebet, do MDB, Luciano Bivar, do União Brasil e Luiz Felipe Dávila tiveram menos de 1% dos votos, e os votos brancos e nulos acumulariam um total de 7,3% e 3,5% não sabem ou não responderam ainda para o pessoal, não responderam em quem vão votar. Eu começo hoje com o Ângelo Rigon. Eu acho que reflete novo momento, nada novo. As declarações que a gente tem visto aí, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Do Bolsonaro já é tradicional, né? É só ter a boca dele mexendo, que a gente sabe que ele está falando bobagem. Mas o Lula agora resolveu competir com ele. Então, acho que no final das contas, isso vai acabar beneficiando uma terceira via, palavra que muita gente detesta. Mas o que a gente tem visto nessa semana são os grupos se reajuntando. Vê o PSD do Kassab namorando Ciro Gomes. A gente vê pessoas de influência manifestando em favor de outros candidatos que não os dois apontam. Eu tenho a impressão que, como a campanha começa só em agosto, daqui até lá vai ser firula e abobrinha o tempo inteiro, nada demais, um reflexo normal do retrato da hora. Eu queria aproveitar, Vitor, a minha fala e manifestar minha solidariedade aos bolsonaristas por conta da... Não sou lulista, acabei de falar que não sou, mas minha solidariedade aos bolsonaristas porque o Lula está na capa da revista Time e não é fake news como os bolsonaristas fizeram lá em fevereiro passado. Minha solidariedade a eles. Emerson Celestino. Hitler também foi capa da Time também. Exatamente, mas em outro contexto. O Ângelo Rigon acredita em Saci Pererê, mula sem cabeça, né? Acredita Você está acreditando no Bolsonaro, né? Via. A pesquisa que vale foi de domingo, né? A Jovem Pan cobrindo as duas manifestações, fazendo um comparativo, né, em tela dividida, e ali ficou bem claro quem está na frente. Eu continuo não acreditando em pesquisa desde 2018 e o nosso decano aqui, o francês, é especialista em pesquisa, ele pode destrinchar melhor tudo o que está acontecendo, mas eu continuo mantendo minha coerência, não acredito em pesquisa, acredito no índice de audiência da Jovem Pan durante das 10 às 22 horas no domingo, mostrando as duas manifestações. E o comício, o showmício, né, da Prefeitura de São Paulo, né, que bancou os shows através da Secretaria de Cultura, que está sendo investigado, mas é claro, não vai dar em nada porque era da esquerda. Lanza. Olha, eu digo que infelizmente o Brasil está fadado ao fracasso, já que diria que 5 primeiras posições da pesquisa são péssimos nomes. Lula, Bolsonaro, Ciro, Dória e Luciano Bivar são o que mais assustam na política brasileira. Porém, Vitor, eu digo que, infelizmente, é o retrato de como a política brasileira vem sendo tratada. Com 3 políticos populistas nas 3 primeiras posições e 3 políticos que têm falas totalmente desagradáveis, não só à democracia, mas também ao próprio sistema político. Então, eu digo para você, Vitor, é uma pena ver nomes novos que estão disputando a eleição pela primeira vez para presidente, como Simone Tebet, Luiz Felipe Dávila, tão abaixo numa eleição que, infelizmente, está fadada a ficar entre o bolsopetismo. Professor Itamar. Bom, eu usaria a metáfora que o Del Pozo, aquele youtuber que fazia coluna de fofocas também, ele tem um humor muito acirrado, né? Ele fez a metáfora que em São Paulo tivemos 2 grandes urnas, 2 mega urnas, uma no Pacaembu e a outra na Paulista.
No entanto, os institutos de pesquisas mostravam sempre coisas muito diferentes. Agora eles vão tendo que ajustar aos poucos para tentar manter um pouquinho de credibilidade nas pesquisas que eles farão de agora em diante, visando o mercado, as empresas para quem eles também prestam serviço. Olha, eu, modéstia à parte, eu entendo um pouquinho de estatística, né? E eu faço uma pesquisa e mostro com a pesquisa o que eu quiser, né? Então, o estatístico ele pode fazer isso. Em especial quando você tem uma amostragem pequena, 1.000, 2.000 exemplares, feitas por telefone. Tá? Então, assim, isso é a pesquisa que vale, aquela pesquisa de qualidade que o partido pede e não divulga. Essa aí é campanha, é merchan de candidatos, né? Então, todo esse esforço da grande mídia é em tentar colocar o Lula, pelo amor de Deus, na frente. Então, ele vai ganhar mesmo no primeiro turno, então, portanto, vamos apoiá-lo. Mas não está pegando, porque nas duas urnas colocadas em São Paulo, não deu certo, né? O showmício do PT com o dinheiro público, mas ninguém vai falar nada, né? Era desvio de verba para o bem, é isso? Não deu ninguém. Não deu 10% do que deu na Paulista sem show de ninguém. É isso, Vitor. Tá para a Bárbara agora. Bom, tenho algumas considerações antes de falar sobre a fala do Lula. Uma delas é que se a capa da Time não fosse tão importante, o bolsonarista não ia fingir que o Bolsonaro saiu nela. A gente vai falar dessa da Time já. A questão da... Senão a gente gasta todos os nossos argumentos aqui, né? Vou passar, a questão da pesquisa. Da pesquisa. Isso. Era só uma fala sobre isso mesmo. Seguindo, que também outra coisa é que bolsonarista tem um viés de anti-informação e uma luta contra jornalismo, contra estatística desde o começo, desde antes lá das eleições de 2018, com fake news e tudo mais. Em relação... Eu acho que as estatísticas a gente já imaginava que ia continuar assim mesmo, não é nenhuma novidade. Infelizmente, tenho que concordar que o Lula anda falando aí umas porcarias. Infelizmente, podia dar uma maneirada para ajudar a gente a ajudar ele, né? Mas podia ajudar. Mas estatística acho que não surpreende ninguém. Continuo achando que a terceira via é uma ilusão, em que é talvez uma ilusão positiva, assim, de gente muito otimista, mas é ingênua. E são esses meus comentários sobre as estatísticas. Tá, eu vou passar pro Francês. E aí, Francês? O que essa diminuição da margem entre o Lula e o Bolsonaro já começa a mostrar talvez uma possível virada? É algum sintoma de alguma coisa ou pesquisa não dá para confiar mesmo? Olha, eu continuo afirmando que quando você vê uma pesquisa, você tem que saber primeiro quem está pagando. Posicionamento de quem está pagando. Se é um banco, se é um partido, se é alguém interligado a uma determinada posição política, né? Porque é assim que funciona. Agora, o que a gente está vendo essa aproximação é o seguinte, o Ângelo tem razão quando diz que o Bolsonaro fala muita besteira. E também está certo em dizer que o Lula está tentando competir com ele. Só que tem uma coisa, o Bolsonaro fala besteira e está trabalhando, está apresentando serviço. Então ele acaba ganhando terreno. E o Lula não, o Lula está só nas besteiras. O Lula, por exemplo, agora firmou posição claramente pró-Rússia. O PT sempre foi Rússia, né? O PT sempre foi Rússia. E eu vi mesmo aqui na bancada, e eu tenho acompanhado há meses, desde quando começou a guerra, que o pessoal do PT tinha um certo, assim... sei lá, uma timidez em falar contra a Ucrânia, mas não, é que a Ucrânia tem neonazista, então ele parece que está certo em atacar, não sei o quê, mas como a Ucrânia, você ir contra a Ucrânia não seria politicamente correto, que era o país agredido, o país vítima, eles não falavam, mas outro dia o Lula já falou que se tivesse uns engradadinhos de cerveja, ele mesmo ele resolveria a guerra, não teria guerra. E agora ele diz que o Zelensky é tão culpado quanto o presidente russo. Olha, mas a Ucrânia não foi a Rússia, não está atacando a Rússia. A Ucrânia é vítima, ela está sendo atacada.
Entendeu? Agora, quanto à pesquisa, eu até sinto aqui, até dó aqui da Simone Tebet. O MDB, velho de guerra, ele sempre foi protagonista nas últimas eleições do Brasil. Agora, de repente, caiu no nada, né? Uma esperança de terceira via, mas pelo jeito não vai para lugar nenhum. E era a única candidata, né? Eu acho que ela teria que ter um certo protagonismo até para representar uma mudança, uma maior aparição da mulher na política brasileira.